aprendi a nunca renegar a força de Rodrigo Pacheco. Ele tem uma capacidade de surpreender. Na eleição de deputado federal dele, quando a gente fazia a lista, a gente faz quase com um bolão, a gente que trabalha com campanha, que acompanha o dia a dia, dos nomes que a gente acha que vai ser eleito. E até o dia da apuração, quando eu abri os nomes, eu nunca vi ninguém falar nas listas, etc., que tinha um tal de Rodrigo Pacheco. Desculpa te cortar. Em 2014, eu coordenei o sul de Minas. O Rodrigo era o seguinte, tinha as placas ainda, né? Ele tinha placa no sudoeste mineiro ali, nós estamos falando de Trevo de Três Corações, Varginha, descendo até lá em Passo, até Acebugo, perto de Botucatu, passa Guaxupé, Muzambinha, aquela região toda ali. Não tinha um trevo que não tinha pelo menos umas 15 placas do Rodrigo Pacheco. Era um trem absurdo. E aí eu colocava uma. No outro dia, nossas placas não estavam lá mais. Foi um trem. Placas de campanha. Mas só que a guerra de placa é rodando 300 quilômetros todo dia. Não dá, não. Lá ele era muito forte. E aí aconteceu isso. O cara chegou chegando, né? Chegou chegando e depois veio a campanha de Belo Horizonte, né? Aonde ele começa, tal com o mesmo número que ele tinha hoje, 0% dos votos. E naquela eleição, Calil e João Leite, ele vai crescendo, até chegar num ponto de quase encostar em Alexandre Calil. Faltava muito pouco. E é interessante que eu acompanhei um bastidor dessa eleição que eu vou contar aqui para vocês agora em primeiro tempo. Nós temos uma qualitativa para testar algumas peças de campanha. E uma das peças era uma desconstrução do personagem do Alexandre Calil por alguns fatos que eles tinham levantado. Esse assunto muito me interessa. Fizemos a peça, testamos ela e ela teve o efeito necessário. O eleitor do Calil assustou quando viu. Então falamos, vai pro ar. Rodrigo Pacheco entrou depois da pesquisa e falou assim, essa peça não vai pro ar. O pessoal da comunicação falou assim, mas Rodrigo, é a chance que nós temos de ganhar a eleição. Ele respondeu assim, ou eu ganho pelos meus méritos, mas não sustentarei na cadeira de prefeito desconstruindo um adversário. O pessoal do marketing assustou todo para eles, a eleição estava toda ali. Acabou aquela eleição, o Rodrigo perdeu para o Alexandre Calil, foi para o segundo turno, acabou virando prefeito de Belo Horizonte. A consequência disso é que o Rodrigo teve uma derrota eleitoral, mas teve uma vitória política, porque a imagem dele construída foi do conciliador, foi do articulador, foi de quem propõe, de quem tinha um Belo Horizonte diferente. Isso depois, 2 anos depois, leva ele à vaga do Senado. E mais surpreendente ainda, depois de 2 anos no Senado, ele assume o principal posto do Senado. Sem contar que, enquanto deputado, também com 2 anos ele ocupou a principal cadeira que um parlamentar pode assumir, que é a presidente do CCJ. Ou seja, o Rodrigo tem uma capacidade de surpreender muito grande. Então, hoje não tem espaço para ele, é verdade. Nem é para ele, nem para Janones. E ele nem se movimenta para isso também, né? Quando você vê os movimentos, ele não se porta como um pré-candidato, né? Assim, muito cá entre nós, assim, nós e os espectadores aqui. É um cenário faz difícil, um movimento, né? Porque quando um presidente do Senado se coloca como pré-candidato, o risco é ele ser acusado de estar inviabilizando o governo de situação em prol da sua candidatura. Ou seja, de novo, ele não estaria sendo eleito por ele, mas sim por o que ele pode fazer nos demais. Então eu acho que é o mesmo homem que eu conheci em 2016, trabalhando agora em 2022 da mesma maneira. Não tem espaço. Por que não tem? Porque nós temos 2 candidatos que têm uma rejeição muito alta, né? A rejeição do Bolsonaro está 60%, a rejeição do Lula diminuiu muito, mas tem um conjunto de fãs, um colchão, que é muito difícil ser ultrapassado por outro candidato no segundo turno. O colchão dos 20% do Bolsonaro e o colchão dos 40% do Lula já tira por si só quase todas as possibilidades de escolha do eleitor. Exato. Então o espaço das outras candidaturas está muito reduzido. E ainda mais, e é claro que vai ser, ela não vai se unificar em torno de um nome só. Né? Vai fragmentar essa tal terceira via. O nenhum nem outro, né? O que a gente chama hoje de nem, uma adaptação do nenhum nem outro, que é nem Lula nem Bolsonaro. 1/3 do eleitorado é assim. Eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. O problema é que esse 1/3 se divide em 8 alternativas. Aí não sobra para ninguém. Então ninguém hoje tem o potencial. A eleição pode mudar? Pode. Mas ela não indica que vai ter grandes mudanças neste ano. As preferências já estão estáveis. E quando a eleição se dá pelo ódio, na eleição aqui em Minas, que não queria nem Anastasia nem Pimentel,
Podia ser, você acompanhou o Rodrigo Pacheco, podia ser do Márcio Lacerda e acabou virando Romeu Zema, né? Não foi o presidente da Assembleia por coincidência, podia ser ele também, porque o eleitor não queria nenhum. Agora, nessa eleição é diferente. Tem uma parte que quer Bolsonaro, tem um grupo muito apaixonado pelo Bolsonaro que defende muito ele. O que Bolsonaro precisa entender, são duas coisas. A primeira dica do Bolsonaro nós já demos. Não fale do passado, porque o passado com o Lula era melhor do que o presente com o Bolsonaro. Ficar falando só do passado vai remeter o eleitor à comparação. E a segunda dica, que tem a ver com o Bolsonaro também, é o seu posicionamento em relação à situação atual. Os seus eleitores são muito apaixonados, mas o voto do eleitor apaixonado vale igual um eleitor não apaixonado. Então, por mais que nas redes sociais, como ele é muito apaixonado, ele dá muito volume, na hora da apuração, não é a mágica da urna eletrônica, é porque a urna eletrônica não tem sentimento. O número que você aperta é o que sai e conta um só. Então, votar apaixonado vale um voto só. Aí a paixão não vai valer nada. E o que acaba deixando mais estrito o campo do Bolsonaro.